Bom dia, Juliana. Não Bom foi dia. surpresa para ninguém. O Copom ontem jogou os juros lá para cima. Pois é. Caro, né? E agora? E agora? E agora, José? E agora, José? Bom dia, Thaís. Bom dia, Edu. Pedro tá por aí, Oi. né? Pedro tá Bom em Brasília. dia. Aqui Brasília? Tudo bem, Pedro? Tá Tudo frio bem, aí? Não, tá Juliana? quentinho. Aqui tá quente, tá? Vai chegar a 26 graus hoje aqui. Ai, que Que inveja. delícia. Eu acho lindo esse céu de Brasília. Parece Essa de desenho época. animado, né, Edu? Você que morou lá, é azulão, Essa época é né? lindo. Eu acho lindo. Bom, a gente tem que olhar as belezas da vida porque nosso bolso realmente está duro. A gente já sabia que o Banco Central ia aumentar a taxa de juros porque a inflação está surpreendendo muito para cima. Está muito pesada. O Banco Central, então, aumenta a taxa de juros para tentar fazer o que ele pode. Porque ele não pode tudo, por exemplo, controlar o preço do petróleo, controlar a falta de peças no mercado internacional ainda com efeitos da pandemia, controlar a valorização de minério de ferro que está encarecendo um monte de insumos para a construção civil. Então, dentro do que ele pode, ele então aumenta a taxa de juros para tentar desestimular um pouco o consumo e, com isso, evitar uma coisa que já está acontecendo, que é uma tendência mundial de alta de preços, mas que já está se espalhando pela economia como um todo, porque aquilo é uma cadeia, né? Se você tem aumento da sua conta de luz, por exemplo, e você é um pequeno comerciante, você, enfim, em algum momento você vai ter que repassar aquilo, porque seu custo de produção, né, de funcionamento aumenta. Então, o Banco Central tenta desestimular um pouco, mas o que ele diz ontem, o mais importante do que aumentar o juro que a gente já sabia, aumentou a Selic de 4,25 para 5,25, é ele mostrar um discurso bem duro de que está muito atento para não permitir que a inflação suba muito. A economia é muito feita de expectativa. Então, tem muita coisa que é ajustada antes mesmo de subir, né? Escola, plano de saúde, enfim, você se baseia numa inflação que você espera para frente. Então, o Banco Central aumentou de 4,25 para 5,25 a Selic. A Selic é uma referência para taxas bancárias. Depois já avisou que vai fazer mais uma alta daqui a 45 dias para 6,25. E aí, Thaís, deve terminar o ano em pelo menos 7%, que o Banco Central fala que quer chegar numa chamada taxa neutra, que é esse equilíbrio que ele tenta fazer. É não jogar a economia para baixo, que a neutra é isso, né? Você nem estimula consumo, nem desestimula. Que Sorte é em de quem torno pegou 6,5, financiamento com a 7. Selic nos 2%, né, Pois Juliana? é, aí Esse seria cenário uma já ficou para maravilha. trás, né? Ficou, né? E o Banco Central está na expectativa também, Thaís, de que quando se aumenta a taxa do país, você atrai mais investidores estrangeiros em busca de uma rentabilidade maior para financiar a dívida do Brasil. Então, quando entram mais dólares no Brasil, a expectativa é que o dólar caia. Então, o dólar poderia cair para a casa dos 5, por exemplo, o que já ajudaria combustível, conta de luz, alimentação. O problema, Thaís, é que a gente tem a política atrapalhando muito essa estratégia do Banco Central, né? Está atrapalhando o jogo ali do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque tudo uma maravilha, o dólar poderia cair dentro dessa estratégia. Então, ele aumenta o custo, mas tenta desafogar o nosso bolso via dólar, tentando equilibrar essa questão do neutro. O problema é que cada vez que o governo fala em fazer precatório parcelado, e aí fala que vai duplicar o Bolsa Família sem dinheiro para isso e tal, o dólar começa a subir porque dólar é termômetro de risco. Então, a gente está numa situação que a gente vai ver agora se o Banco Central vai conseguir vencer essa batalha. Não é uma batalha fácil, viu? Você tocou num ponto fundamental, é o foco do Banco Central. E dói no ouvido da gente. Imagina o motorista que está, nesse instante, brigando com as contas para pagar no fim do mês no seu Uber, o cidadão que está, nesse instante, chegando para trabalhar no seu comércio que ficou fechado não sei quanto tempo, está lá levantando a sua porta um pouco mais tarde, porque sabe que se levantar mais cedo não vai... Não é? A conta não vai fechar. Quando ele ouve que o Banco Central, na justificativa, diz assim: estamos subindo juros para conter o consumo. O cara fala, não acredito, agora Se que o cara melhorou bota a mão na cabeça e tá fala maluco, assim, né? Agora que a gente começa a vender um pouco mais, eles querem conter o consumo. É porque se aumentar O preço foco demais, deles é isso, só a né? inflação. Eles não têm outro foco. Exatamente. Ao Banco Central, cabe, por definição, combater a inflação. Exatamente. É difícil traduzir isso, que muita gente me pergunta isso. Caramba, mas agora que está melhorando, você vai dificultar o consumo, mas a inflação sem freio também dificulta o consumo, né? Porque chega uma hora que as pessoas não têm dinheiro para pagar. Então, se você começa a gastar demais com a compra do supermercado, com a sua conta de luz e tal, você simplesmente não vai comer fora, você não vai consumir outras coisas, né? E o Eduardo falou do nosso ouvinte que está bravo, agora, por exemplo, abastecendo
enchendo o tanque do carro. não esse é? então... Nossa. A gasolina não dá nenhum sinal de que vá cair desse patamar perto dos R$6. Já acima, Em Thaís. alguns estados, perto dos 7. Ontem R$7. Ontem na edição da noite a gente fez um levantamento e o número do Jornal da Band deu também, já passa de R$6 em pelo menos 17 estados. E aí qual Isso é a é uma coisa surpresa? séria, né? Não é quando a gente vê o resultado anunciado da Petrobras, a empresa teve um lucro de 42 bilhões e 800 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Ações da Petrobras na bolsa estão bombando, até porque se a gente olhar no comparativo com esse mesmo período do ano passado, a Petrobras havia dado prejuízo, ou seja, ela teve um resultado 4.000% melhor de um ano para o outro nesse mesmo trimestre. Aí também é fácil, né, Juliana? Melhor para quem, né? Pois é. Essa é uma discussão importante porque a gente sabe que a Petrobras é uma empresa que tem investidor privado, então a gente precisa ter uma segurança, obviamente, porque se a gente começar a fazer interferência em empresa que tem capital privado, simplesmente o capital privado vai embora. A gente precisa, porque a gente não tem dinheiro sozinho para bancar a recuperação do país. Mas é óbvio, Thaís, que o governo precisa ter uma estratégia para poder conter essa disparada de preço de combustível. Se não for dando prejuízo à Petrobras, que é uma questão complicada porque acaba afetando a atração de investimentos para o país, que ele faça, por exemplo, uma reforma tributária, porque metade do preço do combustível é imposto, por exemplo. Tem estratégias para a gente poder aliviar o custo de quem está dependendo do combustível para sobreviver. Tem muita gente vivendo de Uber, né? Pois é. E aliviar, Juliana, é uma questão que é de base, não é? Como é que você tem uma empresa de capital misto que cada hora tem que olhar para um lado, monopolista? É uma Lógico. contradição. Mas aí também, se você intervém, você não atrai concorrência, Sim, então, né? Capital privado. O modelo né? inicial tá errado. Exatamente. Não é? Sabe Juliana o que é? Rosa. Só para fechar, porque vamos bater o quinto sinal. Monopólio. Ou monopólio estatal ou monopólio privado. Sim. É contra o consumidor. Exatamente. 9h45, marcando o quinto sinal, hora do repórter Bandeirantes.